Olha, vamos ser sinceros, abrir o livro de Crônicas é quase um teste de resistência, não é? A gente se depara com capítulos e mais capítulos de nomes. Fulano gerou Ciclano que gerou Beltrano. A tentação de pular tudo e ir direto para a ação é enorme, certo? Mas, e se essa lista gigante de nomes fosse, na verdade, prólogo de uma das maiores histórias sobre identidade e propósito já contadas? Pois é isso que vamos desvendar agora. Essa é a pergunta que não quer calar. Por que o autor, ao contar a saga do lendário Rei Davi, ia começar com o que parece uma lista telefônica da Idade do Bronze? Parece uma escolha bem estranha, mas na verdade é uma jogada de mestre. Tem um propósito muito, mas muito claro por trás de cada nome listado ali. Para a gente entender essa genialidade toda, a gente precisa primeiro ressignificar a palavra genealogia. Não é só uma árvore genealógica. Para o povo de Israel daquela época, que tinha acabado de voltar do exílio, com a identidade toda fragmentada, essa lista era como se fosse o currículo da nação. Era a prova de quem eles eram, de onde vieram e, o mais importante de tudo, a quem eles pertenciam. Uma boa analogia para entender isso é pensar nos capítulos anteriores de uma série que a gente adora. Antes da ação principal começar, que no caso é o reinado de Davi, o autor, que a gente chama de cronista, está garantindo que todo mundo esteja na mesma página. Ele está fazendo um resumão da história inteira para dar todo o contexto necessário. E que resumão, hein? O cronista não começa pequeno, não. Ele dá um zoom out total, como se usasse uma câmera cósmica que aos pouquinhos vai afunilando o foco. E a primeira parada? O começo de tudo. E aqui a gente vê essa lente em ação. É fascinante. Começa com Adão, ou seja, toda a humanidade. Dali, um pulo para Noé, o recomeço. Dos filhos dele, o foco fecha em Sem. A partir daí, é um caminho direto para Abraão, o grande pai da nação, e logo depois para o neto dele, Israel. Em questão de segundos, fomos do macro ao micro, da origem do mundo ao pai das 12 tribos. Agora, com foco total em Israel, o próximo passo é bem lógico. Detalhar a família que se tornaria a própria nação. Cada nome aqui é um pilar da identidade nacional que está sendo construída. E aí estão eles, os 12 filhos. Rúben, Simeão, Levi, Judá, e a lista continua. Mas o cronista não está só jogando nomes ao vento. Ele já tem um protagonista em mente e está sutilmente guiando a gente até ele. E aqui vem o ponto de virada. A primeira grande reviravolta nessa trama genealógica. Rúben, como primogênito, deveria ter toda a honra, certo? Mas ele a perde. O cronista, então, joga todos os holofotes em Judá, afirmando sem rodeios que é da linhagem dele que viria o governante. A narrativa está sendo moldada intencionalmente bem na nossa frente. E para provar que essas não são apenas listas frias, de vez em quando o cronista nos dá uns flashes de histórias humanas. Olha só o caso de Jabes, um nome que poderia passar batido, mas o texto para e nos conta. Era um homem marcado pela dor, que clama a Deus por uma bênção e tem sua vida transformada. Cada nome ali representa uma jornada. A essa altura já fica bem claro que todo esse trabalho, desde Adão, esse afunilamento cuidadoso de linhagens, tem um destino, um nome. O rei que definiria o padrão para todos os outros que viriam. E este é o caminho final, da tribo de Judá, passando por figuras-chave como Boaz, lá da famosa história de Ruth, até chegar em Jessé, e finalmente o 7º filho de Jessé, Davi. A jornada genealógica está completa, o palco está prontinho para o grande protagonista. E então, silêncio. Depois de 9 capítulos de preparação, a lista de nomes simplesmente acaba. A cortina da genealogia se fecha e a cortina da narrativa se abre. Agora, a ação vai começar de verdade. E a história começa de um jeito bem trágico. O primeiro rei de Israel, Saul, e seus filhos morrem em batalha contra os filisteus. É o fim de um reinado, o que cria um vácuo de poder que precisa urgentemente ser preenchido. Mas para o cronista, a morte de Saul não foi um simples acidente de guerra. Não, não. Havia uma razão teológica muito profunda. Como o texto aponta, foi por causa da sua infidelidade, por não guardar a palavra de Deus e por ter consultado uma médium. A consequência disso, segundo o autor, foi divina. O reino foi transferido para Davi. Com Saul fora de cena, Davi assume o centro do palco. Só que um rei não governa sozinho, né? Ele precisava de aliados, gente leal e poderosa. É aí que entram em cena os Valentes de Davi, um grupo de guerreiros cujas façanhas parecem ter saído de um filme de ação.
Alguém quer uma prova do calibre desses homens? Jazobeão, o líder deles. O texto nos diz que ele, sozinho, com uma única lança, derrotou 300 homens de uma só vez. 300! É algo que beira o sobre-humano. E as histórias não param por aí. Benaia, outro desses heróis, não enfrentava só guerreiros temíveis. Ele também caçou e matou um leão dentro de uma cova num dia de neve. Isso não é só bravura, é coragem em nível lendário. Eram esses os homens que formavam o círculo mais próximo de Davi. As descrições são muito vívidas, rostos como de leões, rápidos como gazelas nas montanhas. Eram guerreiros de elite, ambidestros, letais com arco e funda. E o mais importante de tudo, eles vinham de todas as tribos de Israel, um sinal bem claro da unificação que estava por vir. Com esse exército de elite ao seu lado e a bênção divina, Davi dá início à sua maior missão: transformar aquele conjunto de tribos rivais em um reino unificado e forte. O momento decisivo acontece em Hebrom. Líderes de todo Israel se reúnem e declaram sua lealdade a Davi. Eles o ungem rei sobre toda a nação. A promessa que Deus tinha feito anos antes finalmente se cumpre. A nação, pela primeira vez em muito tempo, estava unida sobre um único rei. E aí, Davi executa um plano mestre para solidificar seu reino. Primeiro, ele conquista Jerusalém, uma cidade neutra, para ser a capital política. Segundo, e ainda mais crucial, ele decide trazer a Arca da Aliança para lá, transformando Jerusalém também no centro espiritual da nação. Só que trazer o sagrado para o centro da vida nacional não era uma tarefa simples. A primeira tentativa de mover a arca é um desastre. Foi feita do jeito errado e resultou na morte de Uzá, que tocou na arca para tentar estabilizá-la. Foi um momento de choque e temor, um lembrete brutal da santidade de Deus. Depois de um tempo de reflexão, Davi tenta de novo, desta vez seguindo as regras, com os levitas carregando a arca. A procissão se transforma numa enorme celebração de alegria e adoração. A arca finalmente entra em Jerusalém. Política e fé, o trono e a presença de Deus estão, enfim, unidos na nova capital. No fim das contas, aquela lista interminável de nomes era o alicerce de tudo. O cronista estava dizendo ao seu povo: olhem para a sua história, olhem de onde vocês vieram. Existe um fio condutor divino em tudo isso. E essa análise toda nos deixa com uma pergunta para refletir: como a história que a gente conta sobre o nosso próprio passado está moldando o futuro que estamos tentando construir hoje?